O Balanço Geral vai exibir a partir de hoje a série de reportagens Expedição Refugiados. Você vai ver o trabalho de militares do Rio de Janeiro na fronteira do Brasil com a Venezuela. São homens e mulheres que deixaram as famílias para fazer parte da primeira missão humanitária no Brasil. Veja. Foram 12 dias acompanhando com exclusividade o trabalho das Forças Armadas. As mulheres com filho, elas têm sempre prioridade. A nossa equipe foi até Roraima, no abrigo para refugiados da Venezuela. A Operação Acolhida tem a missão de receber os migrantes que chegam todos os dias ao Brasil. A Venezuela está feio. Venezuela passava hambre. Eu nunca imaginei hoje estar no Exército Brasileiro e estar participando de uma ação humanitária. Base Aérea do Galeão. Último contato com o solo do Rio de Janeiro para estes 49 militares. Acolhida! Darlan deixa a família para acolher desconhecidos estrangeiros do segundo maior movimento de refugiados do mundo, o da Venezuela. Mas o soldado não poderia embarcar sem levar junto do uniforme um objeto que guarda com muito carinho. O sapatinho que eu carrego da minha filha. Por que você carrega? É a forma que eu tenho de sentir o cheiro dela, de estar mais próximo dela, mesmo tão distante. O filho de Graciane tem 12 anos e postou nas redes sociais que os próximos 4 meses vão ser os mais difíceis da sua vida. Mas mesmo assim, fez questão de incentivar a mãe. Ele não olhou só para as nossas necessidades, só para o que a gente precisa. Ele olhou além, né? Que ele vai estar ficando sem a mãe, mas que a mãe vai poder estar fazendo alguma coisa por outras pessoas que também estão precisando. Com 29 anos de Forças Armadas, Jorge garante que esta operação é a mais importante que já participou. Lidar com as dificuldades de um povo que está chegando no nosso país para ser acolhido, né? E numa quantidade muito grande e com diversos problemas para serem resolvidos, né? Os militares não vão embarcar sozinhos. Nossa equipe de reportagem também vai viajar a bordo do Hércules C-130, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, que transporta cargas e pessoas também. A viagem é até Roraima, a capital Boa Vista. São 7 horas sem escala. O Hércules já foi usado em várias missões humanitárias, como socorro às vítimas do ciclone em Moçambique, a tragédia do terremoto no Haiti e no resgate dos corpos das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense. Já estamos dentro da aeronave, aqui a gente faz a viagem nesses assentos que são tipo de rede. Também trouxe esses fones, porque aqui dentro dessa aeronave faz bastante ruído. É bom a gente colocar para seguir viagem para a Operação Acolhida. Na metade do voo, recebemos um convite inesperado. Agora a gente tem 3 horas e meia de voo e uma visão privilegiada que nem todo passageiro tem. A cabine. A aeronave aterrissou durante o pôr do sol. Esse é apenas o início de uma longa jornada. A rodoviária de Boa Vista é um ponto de encontro dos migrantes no final da tarde. Eles se reúnem e falam da situação na Venezuela. Sou engenheiro, eu também falo alguns idiomas. Porque você ganha lá em um mês, não pode comprar nada. Muito caro lá, muito ruim, não há segurança, corrupção, tudo errado lá. Este homem deposita toda a confiança nos estudos. Vi que você está com um dicionário. Sim, dicionário. Por quê? Para aprender português.
Que palavras que você já sabe? Boas noites, boa tarde, permisso, licença. 1000 pessoas passam todos os dias pelo posto de recepção e acolhimento. Aqui eles podem comer, tomar banho e passar a noite nas barracas. E aqui é por ordem de chegada. Então, chega, ele entrega a identidade e pega a senha. Essa senha, ele tem direito ao Scarpa, que é a barraca, e logo após ele parte para a janta. Na área destinada às famílias, encontrei a Maria Carlos, uma venezuelana com um sorriso contagiante. Já aprendeu alguma coisa de português? Você, eu... Você, eu, amigo? O que mais? Amigos. Fora dos abrigos, a polícia do Exército faz a ronda pelas ruas de Boa Vista. O Coronel Canaã mostra como está a Praça Simão Bolívar. O cenário que a gente vê hoje é resultado da ação feita no ano passado, que retirou mais de 1000 venezuelanos do local. Foi muito pacífico, durou várias horas, né? A gente tinha que revistar as coisas e graças a Deus tudo certo. Nem todos os venezuelanos estão em abrigos. Alguns preferem ficar nas ocupações espontâneas, como são chamados os imóveis e terrenos que estavam abandonados antes da vinda dos imigrantes. Cerca de 150 pessoas estão neste prédio. Os corredores não têm luz. A única iluminação é da nossa câmera. Esta moradora nos deixa conhecer o cômodo em que está com a família. O quarto é pequeno, mas tem instalação elétrica. Essa aqui é a casa de uma das famílias que estão aqui no abrigo espontâneo. Ela está cozinhando. O que você está fazendo? Estou cozinhando arepa. Eu falo com Patrícia. A menina já está na escola. Gosta do colégio aqui? Sim? O que você já aprendeu? Falar português. Ah, que linda! No dia seguinte, um chamado de emergência nos faz seguir para uma outra ocupação espontânea. O Balanço Geral exibe agora a série Expedição Refugiados, que mostra o trabalho de militares cariocas na fronteira do Brasil com a Venezuela. Na reportagem de hoje, a nossa equipe vai mostrar uma emergência numa comunidade de Boa Vista. É agora no Balanço Geral. Acompanhe. Uma das primeiras coisas que a gente percebeu é que o trabalho em Roraima não para. Se de repente quebrar o comboio de novo, a gente tem um cara no meio que conhece o caminho. Os militares foram acionados logo de manhã. É uma situação grave. A Operação Acolhida recebeu um chamado, uma necessidade médica, só que em uma ocupação espontânea. E por isso, esse efetivo foi acionado à Polícia do Exército, porque precisa dar suporte para ir até o bairro Tancredo Neves. Fica no setor oeste, aqui da cidade de Boa Vista. Eles estão começando a pegar os equipamentos, são munições que eles usam aqui não letais, são balas de borracha e também sprays de pimenta. Isso para conter, porque aquela região ali, segundo os órgãos de segurança pública, tem alto índice de criminalidade. E aí eles vão aproveitar essa ação também para levar donativos, já que é uma região muito carente. E a gente vai acompanhar essa ação. O comboio sai da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. São 5 viaturas, um caminhão-baú e uma ambulância. 30 militares foram mobilizados. A gente realiza um patrulhamento ostensivo no perímetro ali da ocupação espontânea para verificar se tem alguma coisa que pode atentar contra a segurança dos agentes envolvidos na ação. A Polícia do Exército vai na frente para garantir a segurança. Agora aqui tudo tanto seguro, eles vão abrir o caminhão de donativos. Chegou também, ó, o pessoal da ambulância está aqui
Você é médica hoje? Sou a médica de serviço. O que vocês trouxeram? A gente traz algumas medicações para atendimento inicial, né? Algumas medicações básicas e também os nossos equipamentos para prestar o atendimento. A médica avalia o quadro do menino. Nesse caso, tem que fazer inicialmente os exames de rastreio. Avaliar realmente o tamanho desse fígado, avaliar a questão dos vasos linfáticos, da permeabilidade das artérias e das veias, para ver se não tem nenhuma insuficiência. Outras crianças também precisam de consulta e os pais já saem com os medicamentos. A cada troca de fraldas, passa. Enquanto isso, Laura, responsável pela ocupação, organiza a fila de doações. Laura, desde quando você está na liderança? Tem 2 anos. 2 anos? E eles te respeitam, assim, se é mulher? Todo, assim, homem, mulher, ninho, todo. São 15 ocupações espontâneas em Boa Vista. É assim que as forças de segurança chamam as áreas escolhidas pelos próprios refugiados para viver. Boa parte fica nas comunidades. Um total de 3.000 pessoas em situações como esta, sem água e saneamento público. Começou a distribuição agora. Eles estão levando um travesseiro, colchão também. Além aqui, tem os kits específicos. Aqui é o de higiene, de criança e também de adulto. A Operação Acolhida aproveita a ação para cadastrar quem quer ser interiorizado, ou seja, mandado para outro estado do país. Mas só pode seguir viagem com uma vaga de emprego garantida. Nós precisamos de toda a documentação deles, CPF, identidade, carteira de trabalho, tá? E comprovante de residência do receptor. Então, a partir daí, a gente monta um processo para eles. Judite quer se mudar com o marido e o filho, mas não sabe para que estado seguir. Por que você veio aqui para o Brasil? Principalmente por ele, por sua deficiência. Lá na Venezuela ele não tinha como a fralda, a terapia, ele precisa muito da terapia, já não tinha como levar a terapia por el transporte, a insegurança. Então, a gente decidiu sair da Venezuela principalmente por ele. Caroline abre a casa para nos mostrar como vive com a família. Me mostra o resto da sua casa. Este é o banho. Banheiro. Tem água aqui? Sim. Vamos aqui, aqui é o seu quarto. Sim. Bernardo. Isso aqui quem fez? Minha esposa também. Seu esposo. Ela conta que quer ir para outro estado e voltar a trabalhar como costureira. O que você gosta de costurar? De todo. O sea, conjuntico, pluma, de lo que me dicen que haga, lo hago. Então já está fazendo sua propaganda aí. Ai. Quem comandou a ação hoje é a coronel Andréa Firmo. Ela foi a primeira mulher do Exército a ser observadora militar da ONU. O servir traz essa satisfação para a gente fazer a triagem do que as pessoas estão necessitando, fazer a interação com a sociedade, que aqui é chamado a sociedade civil, e através dessa parceria conseguir doações para que a gente possa repassar para comunidades necessitadas como essa. E essa bandeira está aqui ombreando e dando força para a gente. A Operação Acolhida é uma ação humanitária desenvolvida pelos militares do Comando Militar do Leste. Um trabalho bem diferente do feito no Rio de Janeiro, na época da intervenção federal de 2018, quando o Exército foi para as ruas com tanques e armamentos de guerra. Na reportagem de amanhã, a gente vai mostrar como é o primeiro contato com os imigrantes em Pacaraima, a cidade que faz fronteira com a Venezuela. As famílias que chegam pela fronteira desassistidas, que são aquelas que não têm nenhum dinheiro para seguir viagem, podem ficar em alojamentos como esse. São 3 tendas que ficam bem próximas à fronteira. É melhor que estar na calle ou que estar em Venezuela, porque em Venezuela ahorita está difícil estar em Venezuela. Na reportagem de hoje da série Expedição Refugiados, nossa equipe vai até Pacaraima, a cidade que fica na fronteira com a Venezuela. Você vai ver o movimento de entrada
de imigrantes venezuelanos que vêm para o Brasil para fugir da fome. Acompanhe. É a primeira missão humanitária das Forças Armadas em território brasileiro. A Operação Acolhida recebe refugiados da Venezuela num trabalho que envolve empatia e solidariedade. A recepção é em Pacaraima, cidade que fica na fronteira entre os dois países. Nossa equipe precisa acordar cedo. Estamos no alojamento da Operação Acolhida em Boa Vista. É uma área militar, por isso a disciplina é regra por aqui. Se pra gente é uma rotina diferente, para os militares também. A Operação Acolhida é uma ação completamente oposta à que foi feita no Rio de Janeiro, na época da intervenção federal, quando o Exército ocupou as ruas com tanques de guerra e armamentos pesados. A gente chega aqui, a gente tem um choque de realidade. Está sendo uma experiência dignificante, porque é uma experiência eu acho, de amor ao próximo. Quem vê aqui veio com esse sentimento, né, de ajuda ao próximo, de ajuda humanitária. Então, com esse sentimento, a gente encontra força para a gente superar as dificuldades e cumprir a missão. O trabalho é coordenado pelo Coronel Cinelli. O porta-voz do Comando Militar do Leste aqui assume a função de chefe do Estado-Maior da Operação Acolhida. A missão não envolve armamento, e sim empatia, um olhar mais receptivo ao sofrimento humano. Todos do contingente foram voluntários. Então, esse traço de solidariedade, ele é externado também por essa atitude de desprendimento. Nossa equipe está pronta. É hora da gente embarcar em direção a Pacaraima. A cidade fica a 214 quilômetros de Boa Vista. São 3 horas de viagem pela estrada. A Cabo Raquel é motorista do Exército e vai nos levar até a fronteira com a Venezuela. Ela deixou as 2 filhas no Rio de Janeiro para fazer história na Operação Acolhida. O que mais eu penso todos os dias na minha vida é as minhas filhas poderem olhar para mim e ter orgulho de mim. Não só elas, mas todas as mulheres, todas as pessoas. Não deixar de acreditar nos seus sonhos, não deixarem de acreditar nas coisas e que vale a pena. Chegamos em Pacaraima e encontramos uma longa fila de carros na fronteira que aguardam para entrar no Brasil. A Venezuela não está bom, aí as coisas estão muito descontrole, não tem muito caro, gasolina não tem muitas coisas aí em contra, que nunca aconteceu tempo atrás. Este casal já mora no Brasil, mas vai levar a mala cheia de comida para a família que ficou na Venezuela. Aqui todo é mais barato que Venezuela. Ahorita em Venezuela a inflação é demasiado grande. 4 milhões de venezuelanos já deixaram o país de origem. Em quase 2 anos de Operação Acolhida, 320 mil pessoas escolheram essa fronteira para buscar uma nova vida no Brasil, de carro ou até mesmo a pé. Uma média de 500 pessoas por dia continua passando por aqui. Os venezuelanos que chegam ao Brasil passam pelo posto de triagem em Pacaraima, tomam vacinas e tiram uma nova documentação. As famílias que chegam pela fronteira desassistidas, que são aquelas que não têm nenhum dinheiro para seguir viagem, podem ficar em alojamentos como esse. São 3 tendas que ficam bem próximas à fronteira. Aqui eles esperam os documentos necessários para serem levados para Boa Vista e para outros estados do país. Para escapar da fome, esta mulher fugiu com o marido e filhos para o Brasil. É melhor que estar na calle, ou que estar em Venezuela, porque em Venezuela ahorita está difícil estar em Venezuela. Os indígenas que procuram se refugiar no Brasil também são recebidos pela Operação Acolhida. Ficam em abrigos separados, onde os costumes são preservados. Dentro dessa questão
função humanitária, buscando respeito, buscando integridade, nós procuramos respeitar e associar isso ao nosso modo de ver. Mas chamamos eles, conversamos, fizemos uma reunião junto com nutricionistas e procuramos montar um cardápio de acordo com o seu costume. Pela primeira vez na história da etnia Uarau, uma mulher assumiu o papel de liderança, como cacique da tribo. Ela comanda 85 pessoas nesse abrigo da Operação Acolhida em Boa Vista. E é assim, tomar al frente um grupo e estar pendiente e que é o que se necessita, que é o que querem e ajudá-lo a solucionar tudo. Pues. A liderança de Cataline foi aprovada até pelo antigo cacique. Tem orgulho também? Claro. Os indígenas são protegidos por lei e, por isso, diferente dos outros venezuelanos, não podem ser encaminhados para o interior do Brasil. É um perfil diferente que tem que ser analisado com essa sensibilidade. Há indivíduos indígenas que sim, demonstram estar preparados para trabalhar, para fazer outras experiências. Mas, via de regra, a maioria não, porque eles se movem em grupos familiares grandes, eles não se encaixariam, porém eles estão aqui. No final do ano passado, o Exército encontrou 5 militares venezuelanos na reserva indígena em Pacaraima. Eles são apontados como responsáveis por um ataque a uma base do Exército Bolivariano, no sul da Venezuela. Os desertores estavam desarmados e foram encaminhados para Boa Vista. A atuação da Operação Acolhida despertou atenção internacional. A embaixadora do Canadá, Jennifer May, foi conhecer o trabalho na fronteira e ficou impressionada com o entrosamento das Forças Armadas com as agências humanitárias. This is an incredible project. Agora, um dos maiores desafios da ação é levar os refugiados para outros estados do país. Nós identificamos que uma das modalidades que estava diminuindo era a modalidade de reunião social, significando que o migrante pode indicar um amigo, um conhecido que possa acolhê-lo e, desse modo, ir até o encontro dele por meio do nosso processo. Na reportagem de amanhã, você vai ver uma situação que preocupa as autoridades brasileiras. O grande número de crianças e adolescentes venezuelanos que chegam sozinhos ao Brasil. Decidi venirme solo, pues não tenho nem papá nem mamá, não tenho nadie aqui tampoco. Vine solo por mi cuenta. A reportagem de hoje da série Expedição Refugiados vai mostrar uma situação que preocupa cada vez mais as autoridades brasileiras. É cada vez maior o número de crianças e adolescentes que viajam sozinhas da Venezuela para o nosso país. É um caminho perigoso. Um jovem refugiado de 16 anos conta que foi ameaçado por traficantes brasileiros quando chegou em Boa Vista. É imperdível essa reportagem, veja agora. No abrigo dos refugiados, o que seria jogado no lixo vira brinquedo. Essa família foi assaltada quando ainda fugia da Venezuela para o Brasil. Nos quitaram os sapatos, a roupa, teléfono, todo nos lo levaram. Os bandidos levaram até os brinquedos das crianças. Mis niños não têm sandália, não têm, e hemos ido buscando, le hacemos assim. Como você se sentiu? Quando me roubaram, me senti como o pior, eu creio. Sem dinheiro e num país desconhecido, eles chegaram a dormir nas ruas. Eu durmo pendiente de minhas niñas que estão aí, minhas 4 hembras. Agora imagine só, ter que passar tudo isso sem a companhia dos pais. Mais de 530 crianças e adolescentes viveram esta situação. Viajaram sozinhos, sem ter sequer uma companhia. Este adolescente de 17 anos conta que foi recrutado pelo crime organizado assim que chegou ao Brasil. Tenho muitos problemas. Através de uma banda PCC, eles queriam que eu trabalhara.
y yo nunca trabajé, no. Os dados apontam que quase 90% dos menores desacompanhados têm entre 13 e 17 anos. Eles têm a esperança de conseguir uma vida melhor do outro lado da fronteira, mesmo que sozinhos. Este outro menino tem 15 anos. Ficou órfão da mãe e nunca conheceu o pai. Veio para o Brasil para fugir da fome. Decidí venirme solo, pues no tengo ni papá ni mamá, no tengo a nadie aquí tampoco. ¿Sí? Vine solo por mi cuenta. A Defensoria Pública da União é responsável por fazer o primeiro contato com crianças e adolescentes venezuelanos. Eles observaram que está cada vez maior o número de desacompanhados, menores que chegam sozinhos ao país. Nesta sala, eles são ouvidos e também fazem desenhos para expressar o que sentem. A gente percebe que os desenhos eles são sempre muito coloridos, com referências a bandeiras e passam sempre uma sensação, uma energia de esperança, né? O Unicef é a organização que cuida das crianças e adolescentes na Operação Acolhida. A preocupação principal é garantir que eles tenham os direitos fundamentais assegurados. Essas crianças que vivem nessa situação de emergência, elas perdem a rotina escolar. Essas crianças passam por traumas, essas crianças são deslocadas da sua realidade, muitas vezes sem ser consultadas. Então, o que os espaços do Unicef faz nos abrigos e em todos os locais onde a Operação Acolhida está atuando é garantir que as crianças tenham acesso ao direito à educação, ao direito a lazer, ao direito à cultura e ao direito à proteção. Jovem de 17 anos, que teria sido recrutado pelo tráfico, não quer seguir viagem. Porque eu fui ameaçado, por isso que eu não quero ir para Boa Vista, não. Boa Vista é o lugar onde ficam os abrigos, mas também é um dos locais onde o crime organizado é mais presente. Uma organização de defesa dos direitos humanos denunciou a morte de um adolescente refugiado, numa área próxima ao abrigo de Boa Vista, em outubro do ano passado. A polícia investiga se o jovem de 16 anos foi executado por criminosos brasileiros. A gente tem acompanhado as redes que tem aqui dentro da cidade e também no estado, a rede de tráfico de pessoas, as redes de proteção local, e essas redes apoiam, a gente se apoia mutuamente para identificar casos e para que a gente possa minar situações que colocam essas crianças em vulnerabilidade. A chance dos menores desacompanhados ou não de retomarem a vida é nos abrigos. É onde voltam a ter estudo, alimentação, proteção e lazer. O abrigo ele tenta proporcionar essa infraestrutura mínima, né? Um mínimo de dignidade, de humanidade, para que eles possam recomeçar a vida deles aqui no Brasil. O abrigo destinado às famílias tem um perfil bem específico. Cerca de 50% das pessoas que vivem aqui são crianças e a maioria delas está acompanhada apenas da mãe. E muitas dessas crianças não têm pai. Então, às vezes, elas enxergam no militar o pai, né? Então, a gente vê essa carência afetiva nessas crianças aqui. Então, a gente tenta, né, dentro da nossa função, dentro das nossas limitações, né, fazer o possível para que elas se sintam acolhidas, se sintam bem. Nos abrigos, as crianças têm o primeiro contato com a língua portuguesa e também são matriculadas nas escolas do estado. Curiosos, eles ficam empolgados com a presença da nossa equipe. Quando não estão brincando, passam o tempo assim, desenhando. Na reportagem de amanhã, você vai ver por que as mulheres são maioria nos abrigos da Operação Acolhida. Muitas vagas de emprego são vagas direcionadas para homens, alguns são trabalhos na lavoura, trabalhos rurais, às vezes trabalhos que exigem força muscular, e muitas mulheres estavam ficando sem opção. E a gente vai conhecer uma simpática venezuelana que decidiu empreender no Brasil e conquistou os clientes pela boca. Todos os brasileiros têm falado que, nossa, chocolate, chocolate, chocolate. Gostou? Maravilhoso. As mulheres são presença marcante nos abrigos de Boa Vista. Juntas, elas fazem história. De um lado, as militares brasileiras, que recebem os refugiados da Venezuela.
De outro, as venezuelanas, que largaram tudo para trás em busca de uma vida melhor, para elas e para a família. Darliana veio com o marido e os 3 filhos para o Brasil. Se emociona ao lembrar a situação dos parentes que continuam na Venezuela. Minha mamãe está... Eu la he llamado y ella me dice que ella está muy mal, que la cosa está muy dura ya. A mí me duele porque yo quisiera traérmelo. Ela quer conseguir um emprego o mais rápido possível. Tudo para ajudar a família. Podría ser ayudante de cocina o de limpieza general. Mas a espera por um trabalho pode levar meses. É que 90% das vagas de trabalho oferecidas aos refugiados ficam com os homens. Muitas vagas de emprego são vagas direcionadas para homens. Alguns são trabalhos na lavoura, trabalhos rurais, às vezes trabalhos que exigem força muscular. E muitas mulheres estavam ficando sem opção. Então nós já temos um trabalho, identificamos isso junto com a agência da ONU e já estamos disponibilizando uma militar nossa, mulher, para que ela possa fazer a busca de vagas por mulheres. É muito gratificante, assim, para mim, porque a gente vê que é realmente uma mudança na vida deles, né? A gente não está fazendo algo paliativo, a gente está realmente trazendo uma inserção social desse imigrante, dessa pessoa aqui no Brasil. E aí fazer isso pelas mulheres também é ainda mais gratificante ainda, porque a gente se sensibiliza realmente pela causa. Para mudar a realidade das mulheres no abrigo, a ONU articulou um curso para capacitá-las. Esse ônibus fica parado do lado de fora. E na sala de aula, 22 mulheres aprendem uma nova profissão. Aqui, apenas 2 não têm filhos, mas isso não impede que elas estudem. Elas podem trazê-los para a sala de aula. Com os filhos perto, as mulheres ficam mais tranquilas para estudar. Eu sou uma mostra disso aí, que eu pude tomar esse curso aqui. Eu tenho filhos também, têm que buscar formar-se para coisas melhores. A gente percebe que em cursos que não são perto ou dentro do abrigo, muitas mulheres desistem, não porque elas não têm vontade de participar. Trazendo o curso para perto ou para dentro do abrigo, a gente garante uma participação de 100%. Lúcia trabalhava como economista na Venezuela. Ela não conseguiu validar o diploma no Brasil e decidiu se reinventar. Fez um curso de capacitação e agora fatura R$3.000 por mês com a venda de doces. Dinheiro ajuda também? Muito, 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 porque tem dívidas, né, para pagar. Precisamos pagar aluguel, precisamos comprar matéria-prima. Eu pergunto para ela qual é o sabor preferido dos brasileiros. Todos os brasileiros têm falado que, nossa, chocolate, chocolate, chocolate. Com tanto sucesso, eu não pude deixar de experimentar e aprovar. Maravilhoso! É com esse doce sabor que a gente se despede de Boa Vista. Mas a nossa história não para por aqui. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vai conhecer uma família que conseguiu vir lá de Roraima, aqui para o estado, através da Operação Acolhida. Mas a mulher, ela não conseguiu um emprego. E sim, ela veio pela modalidade de reunificação familiar. A irmã dela já estava aqui e ela conseguiu vir, que é a Rosemary. Como é que foi essa viagem, esse trâmite para cá? Los 2 meses que estuvimos en Pacaraima, sube y baja, pero valió la pena esperar. A felicidade no rosto de quem acabou de conhecer o sobrinho dá lugar às lágrimas, quando Rosemary lembra o que viveu na Venezuela. Chegaram a passar fome? Se chegaram a passar fome. Y así era porque ella me mandaba así, yo le estiraba lo que mi esposo ganaba, lo estirábamos también, pero ahorita no alcanza para nada. Mariox veio para o Brasil há 3 anos. Aqui casou e teve filho.
mas não conseguia esquecer do sofrimento que passavam os parentes que ficaram para trás. Nosso país, você vai tipo no supermercado, ela não tem nada. Quem revende as coisas são outras pessoas e vende super mais caro. Aí por isso também que o salário da pessoa não dá para nada. Assim que teve a oportunidade, recebeu Rosemary, que ficou no abrigo de Roraima antes de vir para o Rio de Janeiro. E por alguns dias, ela foi a única referência para a irmã na cidade. Mas isso durou pouco. Os venezuelanos logo conheceram a solidariedade do carioca, que sabe estender as mãos nos momentos difíceis. Por que você resolveu ajudar? Porque, acima de tudo, tem um Deus. E o Deus nos dá um pouco, mas o pouco a gente pode dividir com as pessoas. Hoje a família tem o que comer na geladeira. A casa é pequena, mas dá para ver que eles se sentem à vontade por aqui. Eles são muito educados, eles. Tu dá uma coisa para eles, eles falam obrigada, grato, entendeu? Eles são muito educados, meninos muito bons. Empatia e acolhimento. São esses os sentimentos que fazem parte da primeira missão humanitária das Forças Armadas no Brasil. Uma ação que recebeu os refugiados de braços abertos. Eu vi esperança no olhar dessas pessoas. E alegria também. Quem seria capaz de imaginar que uma simples partida de futebol poderia integrar tão bem brasileiros e venezuelanos? A nossa paixão nacional une povos. Os filhos de Rosemary já têm time e ídolo escolhidos. Gabigol. Gabigol? Como é que ele faz?